eu sou Rosana Garcia e eu sou guia de turismo aqui em São Paulo. São Paulo, uma grande metrópole, uma cidade 24 horas no ar. Todo mundo pensa que São Paulo só tem turismo de compras e negócios, mas não. São Paulo tem muita história, muita cultura, uma gastronomia incrível e uma coisa que você não pode esquecer, existe sim muito amor em SP. Nós vamos conhecer o Centro Histórico de São Paulo. Talvez você já passou por aqui e não viu, mas esse lugar não guarda só a memória. O Centro Histórico de São Paulo, ele é a própria memória. O Mosteiro de São Bento é um dos lugares mais importantes do Centro Histórico de São Paulo. Essa ordem religiosa, ela vem desde o século XVI ajudar na colonização da cidade. Os beneditinos que moram aqui, em média 40 a 45, eles são monges que eles seguem uma tradição, ora et labora, que é orar e trabalhar. O Mosteiro de São Bento também, ele abriga um colégio que atende hoje os filhos dos chineses aqui da 25 de março. E dentro do mosteiro tem uma biblioteca incrível com livros que foram proibidos pela Igreja Católica. A arquitetura do Mosteiro de São Bento, ela é em estilo boironense, neorromânico. Existem 12 pilares lá dentro e em cada pilar tem um apóstolo. Cada apóstolo tem uma curiosidade. Cada um segura a sua arma de mártir, aquilo que lhe matou. Tem aqui também um crucifixo muito interessante, onde o próprio Jesus está fazendo a bênção apostólica e é um dos poucos pelo mundo que tem esse símbolo. Uma das coisas interessantes aqui no Mosteiro de São Bento é o sino. Os sinos do mosteiro foram os únicos que sobreviveram à Primeira Guerra Mundial, porque quando aconteceu a guerra, eles estavam dentro do navio vindo para o Brasil, então eles sobreviveram. Tem até uma história que contam também que o relógio do Mosteiro de São Bento era considerado o Big Ben da cidade. Ele nunca atrasava e nunca adiantava. Ele só atrasou uma única vez na vida, quando o seu cuidador faleceu. O Mosteiro de São Bento abriga também um órgão com 7.000 tubos. E todos os domingos acontece aqui uma missa incrível, onde os monges rezam a missa com o canto gregoriano. Inclusive, se você quiser aprender a cantar o canto gregoriano, eles também têm aulas de canto gregoriano aqui no mosteiro. Aqui, no interior, possui uma padaria. E eles produzem cerveja artesanal, produzem pães incríveis, inclusive um bolo dos monges que tem uma receita de mais de 200 anos. Eu tenho certeza que você vai gostar. O melhor pão de mel da cidade dizem que é aqui do Mosteiro de São Bento. E uma vez por mês eles fazem um brunch super chique e requintado, onde você pode participar e também você pode conhecer todas as dependências do mosteiro. E você pode ser guiado também por um dos monges. O edifício Martinelli, ele vem marcar uma nova era em São Paulo. Giuseppe Martinelli, um italiano, vem para o Brasil, faz fama e sucesso e fica rico no Brasil. E o maior sonho dele era construir o maior arranha-céu da cidade. E finalmente ele consegue. O edifício Martinelli, ele foi construído e ele tinha várias peculiaridades nele. Uma delas é que ele era cor-de-rosa. Aliás, ainda é cor-de-rosa. Para deixar essa cor cor-de-rosa, Giuseppe Martinelli mistura sangue de boi ao cimento. E ele brilhava à noite também. Dizem que ele também misturou pó de mica no cimento para que ele tivesse essa coloração e que ele brilhasse quando escurecesse. Giuseppe Martinelli tinha um grande sonho que se realizou, mas ele morou muito pouco tempo aqui. Ele constrói nos 5 últimos andares uma vila italiana para ele e a sua família. Mas ele quase não consegue morar na vila italiana que construiu. Houve a guerra
e a Itália pede o edifício Martinelli como parte de pagamento de dívidas. Martinelli fica muito triste e vai embora para o Rio de Janeiro. Depois ele quase não volta mais aqui. Acontece que, em algum momento, esse prédio foi abandonado e ele se tornou uma favela vertical. Invadiram, colocaram muita sujeira, havia muitas mortes, o centro todo começa a ficar meio perigoso. Dizem que hoje o edifício Martinelli é meio mal assombrado. Bem, eu não sei, mas eu sou louca para descobrir. Eu adoro histórias de fantasmas. E você? Olha uma curiosidade interessante que tem aqui no centro de São Paulo. Se você era um comerciante local e você fechava o seu comércio após o banco ter fechado as portas, você tinha uma chave mestra onde você abria e você depositava o seu dinheiro aqui dentro de um envelope. No dia seguinte, um funcionário vinha, pegava o seu envelope, fazia a contagem das notas, escrevia o seu nome num caderno, tudo à mão. Dá para acreditar que isso já existiu? Essa era uma das ruas mais ricas aqui do centro de São Paulo. Estamos falando da Belle Époque paulistana. E olha que importância é que você tenha um guia de turismo nas suas viagens. Esse palacete, as portas são enormes, altas. E por quê? Geralmente, a parte de baixo dos palacetes, eles eram os átrios dos cavalos. Por isso, as portas, elas são tão altas. 25 de janeiro de 1554, sobem para os campos de Piratininga 12 padres da Companhia de Jesus. Liderados por Manuel da Nóbrega, eles vêm até aqui, o lugar mais alto da cidade, e encontram uma tribo indígena, liderada pelo cacique Tibiriçá. A ideia era catequizar os índios. E o cacique Tibiriçá é o primeiro indígena a se converter ao cristianismo. E aqui então começa a cidade de São Paulo. É celebrado uma missa e é instalado a primeira escola da cidade. Esse sino, ele foi criado por um menino italiano. Após a Segunda Guerra Mundial, todos os sinos dos mosteiros começam a tocar, simbolizando o final da guerra. Era um símbolo de paz. E então ele tem essa grande ideia. Ele montou esse monumento, que é um símbolo da paz. E eu sempre digo que toda vez que você vê um sino numa praça, toque. Porque é de paz que nós precisamos. Depois que a Companhia de Jesus é expulsa do Brasil, eles estabelecem nesse local um grande palacete feito por Ramos de Azevedo, onde era o palácio do governo. Anos depois, os jesuítas voltam e eles reconstroem o pátio do colégio. Esse prédio que nós vemos aqui, hoje, ele é uma réplica do que era o original. Mas tem algo bem interessante lá dentro. Eles deixaram intacta uma parede feita em taipa de pilão. E se você não sabe o que é uma taipa de pilão, é basicamente o barro prensado em uma caixa de madeira com sedimentos e também com sangue de animal para poder dar a liga. E demorava-se 6 meses em média para secar cada bloco em taipa de pilão. Imagine quanto tempo que não demorou para se construir esse prédio inteiro. Glória imortal aos fundadores de São Paulo. Esse é o nome desse monumento de granito e bronze que você vê atrás de mim. Amadeu Zani, um italiano, ele participa de um concurso como aluno do Liceu de Artes e Ofícios. E ele ganha esse concurso e ele constrói esse monumento. Esse monumento vem simbolizar todo o trabalho árduo que foi construir essa cidade. No topo do monumento
nós vemos uma mulher e ela carrega na sua mão direita uma folha de louro e ela também carrega uma foice, simbolizando glória e trabalho árduo. Na sua mão esquerda, ela carrega uma tocha, simbolizando amor eterno. São Paulo começa a se transformar, começa a sair daquela cidade marrom em taipa de pilão e começa a se transformar numa cidade cheia de palacetes. Então, um arquiteto famoso, Ramos de Azevedo, começa construções palacianas aqui na cidade. Era uma era da Belle Époque. E aí esse prédio que nós vemos aqui atrás, ele também vem para marcar uma nova era para a cidade. Os barões do café, eles iam para a Europa e eles queriam trazer a era palaciana para dentro de São Paulo. E eles conseguiram. Esse prédio neoclássico, feito por Ramos de Azevedo, ele também foi a Secretaria da Fazenda e do Tesouro. E ele possui até hoje uma ampla biblioteca com livros de direito. Marquesa de Santos se estabelece aqui nesse solar. Aqui acontecem muitos saraus e muitas reuniões políticas também. A Marquesa, quando vem para São Paulo, ela se casa com Rafael Tobias de Aguiar, que era muito influente na política em São Paulo. Hoje, o Solar da Marquesa de Santos é um museu onde tem várias exposições gratuitas e muito legais. O Beco do Pinto, que fica entre os dois solares, ele era um canal de ligação até o rio Tamanduateí. Estamos falando de uma era onde não havia banheiros dentro dos palacetes. Então, os escravos, eles desciam com as latrinas por esse beco. Beco este que dava ao rio Tamanduateí também a mesma água onde se lavava roupas e a mesma água que se usava para se cozinhar. Uma curiosidade interessante aqui no Solar da Marquesa é que os vidros são para fora e as janelas são para dentro. Naquela época, quem tinha vidro e quem tinha ferro era muito rico. Mas não bastava você ser só rico, você tinha que mostrar poder. Então, os vidros ficavam para fora justamente para mostrar que você era muito rico. Em 1872, abre a primeira padaria do estado de São Paulo. A padaria Santa Teresa. E eles têm uma tradição que eles carregam até hoje, que é a famosa coxa creme. A coxa creme é uma coxa de galinha mesmo, envolta num creme de catupiry, frita, e é uma das mais pedidas aqui na região. Vamos provar? Em 1647 existia aqui um grande convento. No Largo São Francisco de Assis se estabelece a Igreja de São Francisco de Assis e a Igreja das Chagas do Pai Seráfico de São Francisco, ambas igrejas de terceira ordem. E as igrejas de terceira ordem, basicamente, elas eram atribuídas aos comerciantes, aos médicos, a pessoas que não tinham título de nobreza. E essas igrejas de terceira ordem, em geral, elas eram muito mais bonitas, elas possuíam muito mais ouro. Isso também era uma forma de mostrar poder. Essas duas igrejas, aqui no Largo de São Francisco, ainda são até hoje feitas em taipa de pilão. E você pode observar que eles deixaram partes das paredes à mostra, justamente para provar que ainda é em taipa de pilão. Aqui no Largo de São Francisco nós temos a primeira faculdade do Brasil, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco.
ela é uma filial de Coimbra. E estudaram aqui vários presidentes da República. Uma coisa que acontece aqui nesse largo de São Francisco, na faculdade, é que quando a USP ela abre e ela quer tirar o curso de Direito daqui e levar para lá, os alunos daqui, eles se revoltam, vão até o prédio da USP, retiram a pedra fundamental de lá e colocam a pedra fundamental aqui. Aqui nessa faculdade tinha um professor muito famoso e querido, Julius Frank, que ainda está enterrado até hoje aqui. Julius Frank montou uma sociedade secreta de alunos. E esses alunos, eles eram revolucionários. Muitas revoluções saíram daqui do Largo de São Francisco. Gostou? Quer viver essa experiência presencial? Entre na plataforma do iFriend, contrate um guia de turismo e viva essa e outras experiências incríveis ao redor do mundo.